Cientistas se depararam com algo ainda mais desconcertante, uma estrela antiga enigmática com um buraco negro em seu interior. É um mistério astronômico que intriga os cientistas e pode potencialmente explicar como o universo chegou a ser o que é hoje. Mas como é possível que um buraco negro exista dentro de uma estrela? Por que essas estrelas eram tão gigantescas? E o que aconteceria se uma estrela de buraco negro vagasse até o sistema solar? Estrelas são como ferreiros cósmicos. Em seus núcleos ardentes, elas forjam a maioria dos elementos que observamos no universo. Mas as estrelas que poderiam ter existido no início do universo eram diferentes. Em vez de núcleos estelares convencionais, elas abrigavam buracos negros internamente, permitindo que crescessem a tamanhos inimagináveis e além. Estrelas comuns surgem a partir de nuvens de gás e poeira, à medida que a gravidade faz com que as regiões mais densas da nuvem entrem em colapso. A massa resultante de material aquece e cria uma protoestrela, uma fase inicial na evolução de uma estrela. Eventualmente, o núcleo quente recém-formado acumula matéria suficiente do disco rotativo de gás ao redor, tornando-se uma estrela da sequência principal que começa a produzir energia por meio de fusão nuclear. Nosso Sol levou cerca de 50 milhões de anos para atingir essa fase. A maioria das estrelas passará a maior parte de sua vida como estrelas da sequência principal. Mas, eventualmente, todas se tornarão anãs brancas se sua massa não for grande o suficiente, ou explodirão como supernovas. Após uma explosão estelar, ela pode se tornar um buraco negro ou uma estrela de nêutrons. E o caminho que ela segue depende de quão massiva era. Quando o nosso Sol ficar sem hidrogênio em cerca de 5 bilhões de anos, ele se transformará em uma gigante vermelha, expandindo 200 vezes em tamanho antes de finalmente perder suas camadas externas e se transformar em uma anã branca, um objeto celestial que é aproximadamente 200 mil vezes mais denso que a Terra, mas com tamanho semelhante. Esta esfera densa então esfriará lentamente para cerca de 18 milhões de graus Fahrenheit, 10 milhões de graus Celsius, e em cerca de 10 bilhões de anos, o Sol anão branco se cristalizará. O processo é de certa forma semelhante à transformação da água em gelo, embora o material seja diferente. No caso do Sol, será carbono e oxigênio solidificando. Estrelas com mais de 10 vezes a massa do Sol enfrentarão um destino único. Após uma explosão de supernova, seus núcleos colapsarão, mas não terão massa suficiente para formar um buraco negro. Em vez disso, elas se tornam estrelas de nêutrons, algumas das mais densas e estranhas formas de matéria no universo. Uma estrela de nêutrons é tão densa que um grão de areia dela pode pesar tanto quanto a Grande Pirâmide do Egito. Aproximadamente 20 quilômetros de diâmetro, uma estrela de nêutrons é constituída de matéria extremamente compactada, uma vez que sua gravidade é tão forte que quebra as partículas elementares e as comprimem em nêutrons. No interior dessas estrelas, a pressão extrema comprime cada próton e elétron tão fortemente que eles se fundem para formar nêutrons. Nêutrons não podem ser comprimidos ainda mais, então eles contrabalançam a pressão gravitacional, e a estrela encontra um novo equilíbrio. Estrelas de nêutrons são os objetos mais densos no universo, além dos buracos negros. Para que uma estrela se torne um buraco negro, ela precisa ser muito grande, pelo menos 20 vezes maior que o Sol. Quando essas estrelas enormes morrem em explosões de supernova, seus núcleos colapsam. Se a massa do núcleo for suficientemente grande, pelo menos 3 vezes maior que o Sol, nada pode impedir o colapso. Como o núcleo se contrai, ele se torna mais e mais denso. Além de uma certa densidade, até mesmo a força nuclear não é forte o suficiente para impedir a gravidade. A força da gravidade finalmente supera todas as outras forças, e nada pode parar o colapso. O objeto se torna infinitamente denso, com densidade infinita. Enquanto a estrela ainda está ativa, as duas forças predominantes trabalham uma contra a outra: fusão nuclear e a intensa gravidade criada pela própria massa da estrela tentando esmagá-la. Quando não há mais combustível para alimentar a fusão nuclear, não há mais uma força para contrabalançar a gravidade, e a estrela colapsa sobre si mesma, assim como a demolição controlada de um prédio de concreto. Einstein acreditava que qualquer coisa poderia se tornar um buraco negro se tivesse massa suficiente.
e fosse comprimida dentro de um certo raio. Buracos negros continuam crescendo ao longo de sua vida, devorando qualquer material que chegue muito perto. Quando isso acontece, a região onde a força gravitacional se torna tão forte que nada pode escapar aumenta, e o buraco negro consome ainda mais material próximo. É algo semelhante ao afundamento do solo devido ao colapso de estruturas subterrâneas. Embora os buracos negros tenham normalmente um limite para quão rápido podem se expandir, isso acontece por causa de algo chamado limite de luminosidade de Eddington. Basicamente, é o ponto em que um buraco negro não pode absorver material mais rápido do que já faz. Se você estivesse enchendo um pneu de carro com ar e ele tivesse pequenos furos, a pressão aumentada faria com que parte do ar em excesso escapasse. No espaço, algo semelhante acontece com buracos negros em rotação. À medida que a matéria se espirala em direção a um buraco negro, ela fica cada vez mais rápida. Por causa disso, cerca de 42% dessa matéria pode ser convertida em energia. E essa radiação é tão poderosa que pode empurrar parte desse material que se aproxima, assim como um pneu de carro empurra o ar para fora. Mas a órbita do buraco negro também está caindo na gravidade, então não podemos ignorar a força que puxa a matéria para dentro do buraco negro. Esse processo é tão eficiente que a radiação emitida supera a produção de energia da fusão nuclear nas estrelas. Imagine um futuro em que encontramos uma maneira de aproveitar essa energia e usá-la para nossas necessidades. Até buracos negros supermassivos, com uma grande área de superfície que atrai matéria, têm esse limite. Eles estão no centro de quase todas as galáxias lá fora, e alguns desses buracos negros supermassivos foram recentemente descobertos como sendo muito maiores do que pensávamos. Esse é um dos maiores mistérios da astronomia. A acumulação gradual de matéria ao longo da idade do universo não explica o tamanho enorme deles. Mas há algo que pode desvendar o mistério. Estrelas de buraco negro ou pseudoestrelas devem ter sido os corpos celestes mais massivos que já existiram, superando até mesmo os buracos negros mais gigantescos que descobrimos até agora. Hoje, as condições do universo não permitem a formação de estrelas de buraco negro, mas no início do tempo, o espaço estava repleto de nuvens de gás maciças. Dentro dessas regiões densas do espaço, o material colapsou sobre si mesmo sob sua própria gravidade, e porque havia muito mais disso, se acumulou, dando origem a estrelas bebês de magnitude extraordinária. Pseudoestrelas teriam crescido rapidamente, mais rapidamente do que qualquer buraco negro que já observamos. Eventualmente, em milhões de anos, algumas delas superariam as estrelas e buracos negros maiores que conhecemos, como Stephenson 218, Ui Scuti e Thom 618. O grande tamanho e massa das pseudoestrelas levaram a vidas extremamente curtas, apenas alguns milhões de anos. O grande número de estrelas que a cercavam também poderia ter contribuído para seu curto período de vida. Elas seriam constantemente bombardeadas por enormes quantidades de radiação que muito provavelmente acelerariam sua morte. Além disso, devido ao enorme tamanho dessas pseudoestrelas, sua força de superfície da gravidade era relativamente fraca. Isso fez com que elas se tornassem muito mais suscetíveis às marés causadas pela gravidade das estrelas em sua vizinhança imediata, causando instabilidade e, eventualmente, levando à sua morte prematura. Se você quer saber mais sobre o universo e suas misteriosas maravilhas, e se você está curioso, não se esqueça de seguir nosso canal para mais conteúdo sobre astronomia. Obrigado por assistir.